A paz do Senhor, amados. Nós estamos aqui no canal Encontro de Cristão, trazendo mais uma mensagem para poder edificar a sua vida. Vou fazer uma oração para que onde você estiver assistindo essa mensagem, o Espírito Santo possa tocar em você. Senhor eterno Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, neste canal, tentando trazer, Senhor, a palavra do Senhor adiante, meu Pai. Que o Senhor possa edificar, Senhor, e eu que vou levar esta mensagem, Senhor, e a quem estiver assistindo, Senhor, para que possa sentir, Senhor, a Tua presença. Meu Pai, eu não sei o que ela precisa, Senhor, mas o Senhor sabe. Traga, Senhor, e console esta alma. Amém. Vamos abrir João capítulo 3, a conversa de Jesus e Nicodemos. Eu vou lendo e explicando ela aos poucos, até que o Espírito Santo possa revelar mais forte e nós possamos sentir o poder do Espírito se manifestar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o governante dos judeus. Veio à noite a Jesus. Ele disse: Rabi, nós sabemos que é mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como podes um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou até aí, irmãos, e tentar explicar um pouco mais. Então, irmãos, aqui está tendo uma conversa entre Nicodemos, que era um dos fariseus da época, com Jesus Cristo. E então Jesus Cristo vem revelar as coisas do Espírito. E o que Cristo está querendo dizer aqui para ele, que o que é nascido da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Quando nós estamos... há duas atmosferas. A que nós estamos antes de ser batizado, antes de conhecer a palavra de Deus, que é a nossa vida diária, trabalho, estudo e muito mais. Essas coisas são as que ocupam a nossa mente. Mas quando nós somos nascidos do Espírito, nós já começamos a viver no propósito da Nova Jerusalém, de agradar a Deus, de estar todo dia nos edificando, de estar nos renovando, porque aquelas pessoas que estão no Espírito, há uma esperança que é o reino de Deus, é uma nova vida. Então aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito vive para o Espírito, não vive para as coisas deste mundo. Então o que Cristo queria dizer nessa mensagem para Nicodemos era isso: não te admires de eu te haver dito, necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, vento sopra onde quer. Então, aqueles que é nascido do Espírito é uma sensibilidade que nós não vemos. É uma força, é uma direção que nós não vemos, mas nós sentimos. Nós não enxergamos, mas nós sabemos que está em nós. Aqueles que vivem no Espírito claramente sabem que está vivendo no propósito de Deus. Sabe claramente quando Deus está falando com ela. A Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor. E ele chama-as para fora e elas conhecem pelo nome. E ele a conhece pelo nome. É assim que é o diálogo de Cristo com a sua ovelha. Ele conhece a ovelha conhece a voz do pastor. E é assim aquele que é nascido do Espírito.
Ele sabe as coisas que... Ele sabe quando Cristo está falando com ele. Quando uma mensagem chega a ele, ele sabe que é para ele. Porque a vida do cristão é assim, irmãos. Quando o cristão está desanimado, aqueles que são nascidos do Espírito e entendem as coisas do Espírito, ele sabe que se ele chegar desanimado na igreja, Deus vai ter uma palavra de bom ânimo. Ele sabe que se ele estiver desviado, ele vai ouvir uma pregação da graça de Cristo. Ele sabe que a dimensão que ele tiver, Deus vai falar com ele. Não importa o estado mental, o estado emocional que ela esteja. Ele chegar no culto, ele vai entender que Deus está falando com ele. Então, quando Cristo fala, quem é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele vive para as coisas do Espírito. Você me entende? E vou prosseguir. Nicodemo respondeu e lhe disse: Como pode ser estas coisas? E Jesus respondeu: Tu é mestre em Israel e não entende estas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitai o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas e vós não crede, como crereis se eu falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Irmão, nós somos filhos de Deus. Mas tem uma passagem que Cristo está com o seu discípulo e ele trata como um amigo. Por que amigo? Porque tudo que o Pai revela a ele, ele revelou a nós. Tudo que o Pai deu a ele, ele passou para nós. Porque no poço com a mulher samaritana fala para ele: eu sei que há de vir o Messias e ele nos ensinará todas essas coisas. E ele fala para a mulher samaritana: eis aqui o Messias. Então, ele nos revelará todas as coisas. E ele fala: eis aqui o Messias. Amém, igreja? Perdão. E como Moisés levantou a serpente, perdão, igreja, se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como creeis se eu falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês lembram daquela passagem de Moisés? Que ele liberta o povo, atravessa o mar e tem a jornada para a terra prometida? Então, nessa jornada, o povo começou a ser picado por escorpiões e serpentes. E ele vem clamar a Deus para interceder pelo povo. E Deus manda levantar uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze é para que todos aqueles que estão picados por serpente ou escorpiões olhar para ela e ser curado. E Jesus está falando que assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que vê o sacrifício da graça, aqui ele já estava profetizando, que ele seria levantado como Redentor, que todos aqueles que vê a cruz do madeiro, o pecado dele ia ser perdoado. Então aqui ele está fazendo uma reflexão, ele está trazendo algo do Velho Testamento com a edificação do que iria acontecer. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, que é o quê? O Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Aquele que crê no Filho de Deus, no seu sacrifício,
no seu sangue, que Ele é o Redentor, os seus pecados estão perdoados. Como eu falei, nós já estamos entrando no quê? Vivendo em Espírito, nós já estamos entendendo as coisas do Espírito. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não há condenação, porque a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Irmão, esse é o ponto mais importante daqueles que estão no Espírito, daqueles que reconheceu. Na verdade, esse é o primeiro passo, porque nós temos hoje em dia vivendo em duas fases, em duas fases. Uso exagerado pela graça e o uso exagerado nas doutrinas. Muitas pessoas não querem pregar a graça, querem pregar só doutrina. E outros já não querem viver no caminho de Deus. E a revelação é essa, irmãos. Que aquele que está na treva não vem para a luz, para que as obras deles não seja. Deixa eu voltar aqui. Porque aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. O que ele quer dizer? Aquele que não pratica a verdade, ele não quer. Vou te dar um exemplo. Quando a gente, irmãos, nós temos um pecado, ou nós temos uma intriga com o irmão, nós não vem para a luz. Por quê? Porque se nós vim para a luz, a nossa obra é rejeitada. Porque se você vir para a luz, você vai ter que pedir perdão a Deus. Então as suas obras na treva, ela vai ser rejeitada. Mas aqueles que praticam a verdade, ele reconhece o seu pecado e vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Então esse é o sentido da graça de Cristo. É nós se arrepender todos os dias, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos esquecendo da graça de Deus. Nós estamos esquecendo para que ela serve. Às vezes nós queremos aceitar Jesus na igreja e queremos seguir doutrinas severas, fardos que nós mesmos não aguentamos. Porque nós temos que caminhar de pouco a pouco. Você não pode dar passo que a sua perna não aguenta carregar. Você chegou, dia após dia em Cristo. Irmãos, a gente tem que tentar ser o melhor durante o dia. E à noite pedir perdão a Cristo. Todos os dias é dia de aceitar Jesus de novo. A gente não aceita Jesus uma vez e já está salvo, não. A caminhada do cristão é todos os dias pela graça de Cristo. Quem salva o cristão é só a graça. Você nunca vai chegar nos céus pela tua obra. Nós não conseguimos. Mas quando nós vivemos em espírito para as coisas de Deus, automaticamente nós sentimos arrependido para as coisas de Deus. Automaticamente Deus vai nos tocar. Ei, você fez isso de errado. Ei, isso aqui não está certo não. Ei, você falou com ignorância com o irmão. Ei, você já foi liberto disso. Não toca a mão nisso aí mais não. Ei, o Espírito Santo vai tocando em você todo dia. E todo dia você vai se arrependendo. E é isso que é ser cristão. Ser cristão é nós estar nessa caminhada, irmãos. A gente nunca vai chegar na perfeição. O problema é que as pessoas ou querem aplicar doutrina demais e quer ser santo de uma vez, ou outras querem viver liberal demais. A verdade é o equilíbrio. O caminho é estreito, irmãos. Não se sinta porque você usa uma calça que você é melhor do que o que usa bermuda. Porque você não corta o cabelo, você é melhor do que o que não corta. Ou aquela pessoa que é exagerada demais e não sabe o que está seguindo, porque tem o que aplica doutrina demais e o que vive sem doutrina. Então a vida do cristão, irmão, tem que ter equilíbrio. É dia após dia, é viver em espírito. O que importa para o cristão é viver em espírito. É você estar triste, ir para a igreja e com fé que Deus vai te dar
ânimo, é você estar rasgado por dentro e saber que no seu glória o Espírito Santo vai se manifestar, porque o Espírito de Deus manifesta na fraqueza do cristão. Então o cristão, ele não tem dia ruim, quanto mais fraco ele está, mais o Espírito Santo manifesta. E quando ele está bem, ok, esse é os melhores dias para nós, quando a gente acorda cedo, não tem preocupação. Mas a vida do cristão, irmãos, é essa, é viver em espírito e em verdade. Falar a verdade todos os dias. Porque, irmãos, o que falta no cristão é entregar de coração a Deus. Ter uma conversa íntima a Deus. Eu vou contar meu pequeno testemunho aqui. Quando eu cheguei, eu fui para a igreja no final foi a primeira vez que eu conheci a Deus. Sempre gostei de ouvir a palavra de Deus. Então eu fui com um amigo para acompanhar ele e acabei indo acompanhar ele também nessa jornada. E aí então eu consegui ser liberto. Fui liberto de uma vez. Fui para a igreja, sofri uma semana, porque tinha muitos vícios, tinha muita prática. Aí sofri a primeira semana e fui para a igreja 4 meses. E foi os 4 meses melhor da minha vida, porque eu estava aprisionado no pecado e comecei a viver em espírito. E então, de fato, foi um fato. Começou o verão, começou aqui no lugar que nós moramos, nós vivemos no inverno, mas no inverno a gente está mais em casa, era igreja, trabalho. Aí chegou o verão, tive mais opção, acabei desviando. O que acontece? Larguei as coisas do espírito, fui para as coisas da carne. E então, quando a gente sai do espírito e vai para a carne, automaticamente você já não está direcionado mais no mesmo caminho. E então, eu vi que aquilo não era para mim e voltei para a igreja de novo. Só que dessa vez, eu não consegui, eu não consegui ser liberto de uma vez. E foi nisso que o Espírito Santo mais tocou na minha alma. Foi porque eu falava com Deus, Deus, eu não estou conseguindo parar com isso. E Deus falava, e eu sentia a presença de Deus no meu quarto muito grande. Eu falava, Deus, eu sou um pobre pecador, e falei, Senhor, eu nem estou liberto ainda. E a presença de Deus era muito forte no meu quarto, eu tinha que ajoelhar, dar glória a Deus, e era maravilhoso. Aí então, eu comecei a ir para a igreja, voltar aos caminhos do Espírito, peguei gosto de ir na igreja de novo, não pedi um dia de oração, e Deus foi tocando em mim de dia após dia. E então, com 3 semanas, eu peguei as coisas, os meus vícios que eu tinha, e peguei, joguei fora aquilo e falei, não preciso disso mais. Porque o Espírito Santo nos alimenta. Por que o Espírito Santo tocou em mim antes de eu ser liberto? Porque ele estava me capacitando para libertar. O Espírito Santo habita no pecador, irmão. Não adianta você falar que não habita, ele habita. Mas o pecador que está com o coração cheio querendo ser liberto, quando você não quer ser liberto, o Espírito Santo não vai tocar em você. Mas quando você pede libertação, vai para a igreja do jeito que você esteja. Vai viver as coisas do Espírito. O Espírito vai te fortalecendo, vai te fortalecendo, vai te fortalecendo, até que você é liberto de vez. Então, muitas das vezes, a gente está querendo ser santo de uma vez, ou está querendo ser liberal demais. Porque a jornada do cristão, você tem que ser dia após dia. Isso é como Cristo falou, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então isso tem que ser entendido, porque na nossa jornada, quem vive no Espírito entristece quando está na carne. Não, irmão Ian? Você não entristece quando você para de sentir, você fala, parece que Deus nos abandona. Parece que você fala assim, Deus, você não está aqui não? Mas é por quê? Porque acorda cedo, não faz uma oração, esquece de dia no celular, só tem coisas que às vezes nem é sujeira, mas é coisas que não é de Deus, às vezes não é coisa que vai te aproximar de Deus. Aí você fala assim, Senhor, eu não estou sentindo a presença de Deus esse último dia, mas é claro, não está buscando as coisas do Espírito. As coisas do Espírito você tem que alimentar todos os dias, é uma jornada. Mesmo sendo pecado, você continua, mesmo pecando, você continua com o Espírito. Porque você nunca vai parar de pecar. Só que a sua intenção é não pecar. A sua intenção é não desviar. O seu coração está querendo a Deus. Então, os seus pecados, mas não é
proposital mais. O seu pecado agora é um pecado cotidiano que você nunca vai largar ele. Se você está esperando ser santo, irmão, você nunca vai seguir a Deus. Você só tem que caminhar no Espírito, comer a pastagem das ovelhas. O que a ovelha precisa, a ovelha de Cristo? Não é pasto não, a ovelha de Cristo é a palavra que alimenta ela. A palavra de Deus nos edifica dia após dia, ela sempre renova. Quando você abrir essa Bíblia aqui, irmão, ela vai falar com você. Você pode abrir em qualquer livro aqui e ela vai ter uma palavra para você. Irmãos, quando eu comecei na igreja, eu vou contar mais um pequeno testemunho. Quando eu comecei na igreja, eu comecei assim, comecei a trocar minhas músicas, comecei a trocar alguns conteúdos que eu ouvia, comecei, conteúdos que eu via no celular, já comecei a ver pregação e todos os dias a pregação falava comigo. Parecia que eu escolhia, parece que o meu dedo ia na pregação que eu precisava de ouvir. Então, irmão, a palavra de Deus, ela se renova. Querendo ou não, ela vai falar com você. Não tem como você ir para a igreja e Deus não falar com você. Mas aqueles que vivem na carne, às vezes vai na igreja, a mente dela está no trabalho, a mente dela está lá no videogame dela em casa, a mente dela está no marido que ficou em casa, às vezes a mente dela está nos filhos, preocupada com os filhos dela. Não, irmão. Entrou no altar, entrou no templo de Deus, presta atenção no altar. O Espírito Santo que fala no altar, não é homens, é o Espírito Santo. Irmãos, quando nós entramos na igreja, nós temos que estar atentos, senão não compensa nem ir. Se for para ir para a igreja para pensar nas coisas da carne, é carne. Mas quando é para as coisas do Espírito, irmão, é Espírito. As pessoas que vivem em espírito, elas estão preocupadas a alimentar as coisas do Espírito. Elas não estão preocupadas com as coisas do mundo. Ela sabe que quando morrer não vai deixar nada. Ela está preocupada com o inferno e o céu, porque não tem como acreditar num livro e desacreditar em outro. As profecias vão se cumprir. Então, as pessoas que vivem em espírito estão guardando o julgamento final, elas estão guardando o mundo vindouro, elas estão edificando, elas estão apaixonadas por Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você quer, irmãos. Só que muitos cristãos, eles querem viver um pé na igreja e um pé fora da igreja. Irmãos, como eu falei, a gente não pode ser exagerado, mas buscar a Deus não tem exagero. Nós temos que meditar na palavra de Deus dia após dia. Não devemos ser exagerados, irmãos, em certos aspectos, mas só que nós temos que viver aqui, ó. Aqui as coisas da carne, aqui as coisas do Espírito. Então sua mente tem que ser elevada e viver nas coisas do Espírito. Irmãos, essa palavra que eu tenho que dizer para vocês aqui hoje, que Deus possa ter falado com você, que esse ensinamento e esta pregação possa ter tocado no seu espírito. Irmão, é muito triste quando nós estamos na igreja, irmãos, e estamos preocupados com as coisas da carne, com as coisas dessa terra. Irmãos, quando entrarmos no templo, irmãos, se você não está 100% liberto, ou você precisa de uma libertação, vai do jeito que você está, mas vai de coração. Você entende, irmão? Não é para você. A Bíblia fala, Jesus fala que ele não vai te dar um fardo que você não aguenta carregar. O fardo é leve, o jugo de Cristo é suave. E Ele conhece as suas ovelhas. Irmãos, não importa o que você esteja passando, qual a libertação que você precisa, Ele vai te libertar. Mas faça as coisas de Deus por coração. Faça as coisas de Deus por coração. Não tenta chegar na igreja e ser santo demais, ou tenta chegar na igreja com a mente em outro lugar. Ir por ir. Seja equilibrado, tenha um ponto. Viva no Espírito, deixe essa chama de Deus acrescentar na sua vida dia após dia. Alimenta, apaixone por Deus, ame a Ele. A Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Este é o ponto. Agora é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E seguir a palavra.
vai ter outros ensinos, outras pregações, que nós vamos falar de outros assuntos. Então, viva nas coisas do Espírito. Se você quer aprender, viva no que o Espírito está querendo dizer para você, no que a palavra de Deus quer dizer, está querendo falar para você. Viva com intensidade, com coração. Você entende? Deus não vai te cobrar uma coisa que você não aguenta carregar. Mas, irmãos, quando a gente fala de Deus, muitas pessoas precisam de levar com mais seriedade. As coisas de Deus não é brincadeira, irmãos. Deus é vivo, Deus está vivo e Ele vai vir buscar você que guarda Ele, que guarda os mandamentos dEle, que ama Ele, que busca, que está alinhado com o seu propósito. Irmãos, que esta palavra venha te edificar e siga o nosso canal Encontro de Cristão. Nós estamos começando agora e compartilhe se essa palavra tocou você. Amém?